Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa exclusivo do Fala na Cara. Você já me conhece, Paulo Otávio, também conhecido como P.O., e tô aqui para entrevistar pessoas interessantes e importantes que constroem a cidade de Caimo do Rio Claro no dia a dia, durante o cotidiano. E olha, é um entrevistado muito legal, um entrevistado muito inteligente, interessante, participativo da comunidade caimilitana. Mas antes de apresentar ele, eu gostaria de dizer para você que está nos assistindo, não esquecer de se inscrever no canal do Portal Onda Sul. Se inscreve, gente, é muito importante ter você comigo como inscrito para conferir todos os conteúdos exclusivos do Portal Onda Sul, além, obviamente, do nosso programa Fala da Cara, o nosso podcast. Além disso, gente, ativa as notificações, ativa tudo aí, o sininho, bora pra jogo, para receber tudo que a gente faz aqui em primeira mão, e comenta pra mim aí quem vocês querem, quem vocês gostariam que estivesse aqui comigo para ser entrevistado. Agora, voltando a falar do nosso entrevistado, Edgar Pereira da Silva tá aqui comigo hoje. Edgar, é um prazer ter o senhor aqui comigo nesse sofá. Que bom que o senhor aceitou, tô muito feliz. Muito obrigado, eu que te agradeço. Obrigado você. Esse programa seu é muito interessante, você é uma pessoa muito especial. Obrigado. Eu vejo que na cidade, quando há um comentário sobre Paulo Otávio, é sempre comentários muito positivos. Você é uma pessoa diferenciada. Você é uma pessoa que atrai, que comunica muito bem, e vai ser muito gostoso conversar com você. Olha, já está sendo, e eu falo mesmo para o senhor, eu também adoro você, adoro tudo que você proporciona para Caimo do Rio Claro, principalmente essa questão da cultura, que você é muito participativo. E hoje a gente vai falar a respeito de tudo, o máximo que a gente conseguir aqui nesse programa. Estou muito feliz de ter aqui comigo. Primeiro de tudo, olha, eu vou falar pro pessoal que eu recebi esse livro das mãos dele, autografado. Tô me achando a última Coca-Cola do deserto, tá? Isso aqui, gente, vai mudar totalmente os rumos da minha entrevista. Eu tinha preparado uma outra coisa, mas agora acho que precisa mudar um pouco. Mas primeiro eu quero entender a história desse livro, uma vida, um sonho e uma realidade. Sem contar muito detalhe, para o pessoal que for ler depois, né, ter aquela surpresa ainda. O que te instigou a escrever esse livro, Edgar? Olha, foi muito interessante, porque eu tenho muito contato com a irmã Conceição, com o pessoal lá do Centro de Formação São José, e a irmã Conceição me questionou numa época, por que eu não escrevi um pouquinho sobre mim, do que aconteceu na minha vida, que servisse para poder passar para as pessoas mais jovens o que aconteceu, a razão do meu sucesso, como ela mesma disse. E eu falei, vamos escrevo. Aí comecei a escrever, fui escrevendo, depois montei tudo isso e deu um livro com bastante páginas. Nossa, 420 muitas. páginas. 420 páginas de histórias suas de diversas maneiras. Isso, principalmente sobre o Carmo. É um livro que diz respeito assim um pouco da história da minha época, né? Eu nasci em 1942, então eu conto daquela época até o momento atual, o que foi acontecendo, as pessoas que se envolveram comigo, principalmente aqui no Carmo, que se viram de exemplo, as pessoas que transmitiram alguma coisa de positivo e de negativo também, e coloquei no livro para que sirva de agrado para quem tiver a oportunidade de ler. Olha, eu tô louco para ler, quero te agradecer também pelo presente, estou muito feliz. E como foi criar esse processo? Foi quanto tempo para elaborar esse livro, para começar a escrever? Você que é um artista plástico fantástico, trabalha também com essa questão da plástica, você pinta quadros muito bem, mas escrever é uma outra vertente. Você sabia que era um escritor? Não. Não sabia? Não. E não me considero escritor. Não se considera, por quê? Depois de 400 foi páginas. um acontecimento. Eu acho que eu não tenho esse dom. Mas saiu, não sei, a motivação foi surgindo à medida que eu lembrava de pessoas que se passaram pela minha vivência toda, tanto aqui no Carmo, como depois em Taubaté, onde eu fiz o curso secundário, depois em Porto Alegre, que eu fiz o curso de medicina, e depois, finalmente, em São Paulo, onde a minha vida profissional foi todinha desenrolada em São Paulo. Que bacana. E quanto tempo mais você levou para fazer esse livro? Um ano, em média. Um ano e meio, ano e meio, 2 anos. Então você tem uma memória muito boa, uma memória de elefante, para lembrar tantos acontecimentos assim, em apenas um ano, porque eu, dependendo da semana, eu não consigo lembrar na hora do almoço que eu tomei no café da manhã. Você sempre teve essa memória boa, ativa?
Eu tenho, graças a Deus eu tenho. Eu lembro muita história picante, histórias curiosas. Ai, que delícia. De pessoas aqui do Carmo. Quando o Carmo, o Paulo Otávio, quando aconteceu de ter o primeiro telefone no Carmo, tinham 4 linhas. E quem tomava conta dessa máquina de fazer as comunicações entre esses 4 telefones era um senhor que tinha o apelido de Pico. O Pico. E ele bebia muito. E depois a senhora dele fazia umas amêndoas que punha nos cartuchos para os leilão, né? E esse Pico bebia muito. Ixi. E perguntaram para ele uma vez: ô Pico, por que você bebe? Ah, eu bebo para esquecer. Ó, mas esquecer o quê? Ele falou: ó, mas você sabe que até já esqueci o que eu queria esquecer. Eu tô igual o Pico, mas eu tô bebendo menos. Eu sou desse jeito, gente. Edgar, me fala em relembrar esse passado, essa questão dessa mente curiosa sua, muito atrativa. Conta um pouco pra nós como era a sua infância. Você sempre foi uma pessoa curiosa? Você sempre teve interesse pelo novo, por essa questão das artes, pelo estudo? Sempre. Eu sou de uma época muito interessante porque a criança não tinha muita vez. Nós, crianças, éramos relegados a um plano que hoje é muito diferente. A gente era relegado a um segundo plano. Você é criança, sai menino. Sai pra lá, menino. Entendi. Isso era muito comum a gente ouvir. Aqui é o lugar de adulto, aqui é só gente já de mais idade. Então era a época difícil. Não existia brinquedos praticamente. Então a gente era obrigado a ser criativo. A gente fabricava os brinquedos, a gente brincava de construir, de construção. Nós éramos obrigados a ser criativos. Chegávamos a buscar lentes de aumento de óculos e a montar aparelhos de reproduzir imagens na parede. Então essas coisas eu acho que fez com que a gente desenvolvesse, eu e meus amigos, que eu lembro de vários, alguns já faleceram, outros ainda estão por aí, e eu posso até lembrar o João Roberto Cariello, casado com a Lúcia, e o Marcelinho faleceu há pouco tempo. Então o Benedito Ditim do São Milton, o Zé Bento, e esse pessoal, a gente era obrigado a brincar na praça. Quando eu ia chegando na época de carnaval, era muito interessante porque a gente se reunia para ensaiar as músicas que iam surgir, as marchinhas. Que legal. A gente ensaiava para cantar no carnaval. Não existia aparelhos como para você estar escutando música a todo momento. Existia, quando muito, um rádio, né? E o rádio, aquela história de ondas médias, ondas curtas. Até achar, nossa, até era sintonizar. terrível. E quando você estava no bem bom da música, desaparecia, perdia contato. Então era muito difícil, a gente tinha que ser criativo. Existia muito de tocar violão em grupinhos, em rodinhas na praça, existia muito serenata, a 1h da manhã, em que os seresteiros paravam debaixo da janela das moças bonitas, né? E a gente pegava carona, ficava ouvindo. Quando as irmãs eram bonitas, a gente ouvia também, né? Todo mundo pegava um pouquinho daquele rabo de foguete. Pegava. Né? Andava naquela estrela. Então foi uma infância assim, muito criativa. E nessa criatividade que a gente passou, na década de 50, isso desenvolveu em cada um de nós a vontade de crescer, de procurar alguma coisa. Tanto uns foram para a medicina, outros para o direito, outros em engenharia. E a gente tem muita gente boa, mas que infelizmente a gente perdeu porque o Carmo não oferecendo mercado de trabalho relativo, as pessoas iam embora e não retornavam. Agora esse fenômeno continua até os dias de hoje, né? Pois é. A gente vê a juventude saudável, boa, de inteligência, faz um curso superior bom e tem que ficar fora. E não se mantém aqui, né? E nós não se mantém aqui. E nós vamos ficando mais vazios, né?
Eu vou querer saber mais a respeito disso, mas para isso, o pessoal que está assistindo a gente agora deve se inscrever no nosso canal do Portal Onda Sul, ativar as nossas notificações. Quero aproveitar também e agradecer ao pessoal da H Modas, Heloísa, Fabiano, por me ceder mais uma vez esse look lindo para apresentar esse programa para vocês. Não esquece, gente, de seguir elas, @Hmodas, e também passar na loja, porque tem várias tendências, tudo de moda, roupa masculina, feminina e plus size, esperando por vocês. E nessa questão de evolução do jovem camelitano, que desde a década de 40 já seguia sua carreira assim, de formar, fazer um curso superior e ir embora, não foi uma realidade distinta para você. Porque você também cresceu em Carmo do Rio Claro, teve a oportunidade de ir embora estudar, fazer faculdade, trabalhar. Com quantos anos você saiu da cidade pela primeira vez? Olha, a primeira vez que eu saí do Carmo foi para ir a Alfenas, eu tinha 14 anos. Muito Até jovem. então eu não tinha saído do Carmo. Fui passear em Alfenas e para mim foi um susto, uma surpresa muito agradável. Eram Alfenas muito diferentes do que é hoje, porque hoje é uma cidade que está muito grande. Alfenas e Passos são dois polos hoje importantíssimos aqui para nós, né? Muito. E depois, naquela época em que foi a chegada das águas de Furnas, o Carmo passou por um boom assim, de êxodo. Todo mundo falava em sair. As águas de Furnas representaram, naquela época, um susto, um medo, porque o Carmo, dentro dessas 30 e poucas cidades que foram atingidas pelas águas, o Carmo foi a mais atingida. Olha! O Carmo perdeu as melhores terras. Era numa época que não tinha essa história de Epamig, Emater, né? Os fazendeiros tinham que fazer, por sua vez, o seu trabalho por conta própria. Então os recursos eram poucos e a produção era pequena. Aproveitava-se muito as terras boas, as terras alagadiças, por onde os rios passavam, Santa Quitéria, Sapucaí, e essas águas cobriram essas terras, que eram as terras produtivas. E o Carmo, sendo uma das cidades mais atingidas, ele também foi considerada a cidade mais belicosa. O pessoal brigava mesmo. Eu assisti comícios de fazendeiros falando: Furnas vai acabar conosco. Meu Deus, e ver o que virou hoje, hein? Pois é, olha a diferença, que é o tal do dia a dia, né? Pois é, a vivência. Era visto como uma coisa macabra. Que eu lembro da minha avó providenciana: vamos lá ver a água, que ela está chegando, está bonito. Não, tem horror disso. Ah, meu Deus. Isso aí acabou com a nossa cidade. Achou que era uma desgraça que estava acontecendo. E, na realidade, isso perdurou durante uns 30 anos. E as pessoas foram se mudando daqui. E o Carmo decaiu socialmente, culturalmente, socialmente. O Carmo entrou numa fase muito ruim em termos políticos e sociais. Depois começou a ser visto a água de Furnas, essa água começou a ser vista como futuro para peixes, para turismo e também com a ajuda dessas entidades que surgiram, Epamig, Emater, veio um outro boom e os governos foram se modificando, se moldando, investindo no agronegócio, né? E tudo isso fez com que modificasse completamente o cenário. Hoje, você vê a mola mestra nossa, que é o agronegócio, né? É o agronegócio. Mas o interessante, Paulo Otávio, é a gente notar que eu me lembro quando menino, na década de 50, a maior produção agrícola no Carmo era arroz. Olha só, por causa dessas vargens. Hoje não é arroz, hoje é o leite. O leite e o café, né? O leite e o café. O café assumiu um papel importantíssimo e fez essa vitalidade que o Carmo é hoje em termos de produção do agronegócio, né? E engraçado, né? A gente pode até fazer um paralelo com a sua própria história, que dentro dessa construção de uma nova Carmo, no meio disso tudo das águas que alagaram, essa questão agrária também, esses investimentos, você estava partindo para fazer a sua faculdade de medicina. Foi nesse meio termo, enquanto tudo acontecia? Foi. Eu saí justamente na época em que dava início a tudo isso aí, em que os fazendeiros brigavam mesmo,
o padre de Guapé, que era o padre alemão, ele dizia assim: olha, matar é pecado, mas matar forneiro não é não. Forneiro é quem trabalhava para a usina de Furnas, né? Então era um terror. E eu saí nessa época, que eu fui, o meu pai foi um dos que procurou sair daqui. Sim. Porque eles falavam, não vai haver mais alimento, não vai haver mais emprego, a produção vai acabar e a cidade vai desaparecer. Essa era a ideia incrível que foi gerada. Então foi um êxodo incrível. E isso aí, eu saí junto com isso. Então eu não vivi essa fase que eu considero assim, uma fase desconstrutiva, porque o Carmo entrou no marasmo social, e esse marasmo social e cultural fizeram com que, esse marasmo fez com que desaparecesse a nossa igreja matriz, que era uma relíquia maravilhosa, tinha um órgão que desapareceu, tinha uma série de bens materiais dentro da igreja, sacros, que não podiam desaparecer. Simplesmente vamos fazer uma igreja. Mas não foi correto a proposição do padre, porque ele, para conseguir fazer isso, ele disse que seria uma reforma. E na realidade ele fez um desmanche. Entendi. E fez uma outra igreja, mas uma igreja com um estilo momentâneo, um estilo da década de 60, um estilo fugaz que desapareceu em seguida e a igreja ficou aí. Se você olhar bem, Areado tem a igreja do estilo desse barroco antigo, né, na sua feição frontal, até Conceição Aparecida, o Capitólio, todas as cidades. Manteram Passos, essas raízes. Exato. E a igreja de Passos também é bonita. E o padre infeliz, coitado, porque eu não sei, eu falo coitado porque foi infeliz do ponto de vista cultural. Junto com o bem material, tem o imaterial. Ele desaparece também. Porque quando desaparece algum objeto, uma história desaparece com ele. Sim. Você não tendo mais ele, tudo aquilo que está no seu entorno desaparece também. Então, congadas, folias de reis, estão aí penando para se manterem, né? Mas e todo aquele folclore, as festas de bairro, festas religiosas, festas juninas, foram desaparecendo, e o Carmo chegou no que a gente, olhando aí à noite, eles põem a culpa da televisão, mas não é. Que a TV que trouxe essa apatia social e de interação entre as pessoas, não é não. Ela desapareceu porque nós passamos num processo desconstrutivo, com o desaparecimento dessa nossa igreja matriz, com todo o seu relicário interno, né? E os bens imateriais também, que estavam no seu entorno. Todo o folclore religioso desapareceu. E que nas outras, em Alpinópolis, mantém vivo, é muito forte. E depois nisso entramos na área política também. Politicamente nós sofremos também esse impacto, porque nós viemos sendo desconstruídos do ponto de vista político também. Até uma questão social para a gente avaliar é que com tudo isso que a gente passou, quem já sabia disso ou quem não sabia, tendo uma aula com você agora, Edgar, para aprender também a dar valor àquilo que a gente tem hoje em dia e também a procurar informação daquilo que a gente teve, né? Porque as pessoas não se atentam a certos detalhes que são muito importantes, né? Porque a gente, como vive aqui em Carmo do Rio Claro, nessa sociedade, muitos não sabiam da história daqui. E as pessoas precisam se atentar a isso, né? Que foi uma perda, que aconteceu, que é um fato e que devem valorizar hoje o que tem também, né? E você vai para São Paulo depois. Quando você chegou em São Paulo, você já chegou médico ou você estava terminando a sua faculdade? Eu já cheguei médico. Quantos anos você fez de profissão trabalhando em São Paulo? E qual área da medicina também? Foram 35 anos. Eu fiz o curso, eu fui bolsista da CAPES e coordenação de pessoal de nível superior, porque eu escolhi a área de saúde pública. Então eu fui para São Paulo com bolsa de estudo, isso me possibilitou a fixação em São Paulo, porque não é fácil. É uma cidade assim difícil, principalmente para a profissão liberal, né? Como médico,
eu acho que você não encontra muitos que saem de cidade interior para conseguir se fixar em São Paulo. A sentido é inverso, né? De São Paulo para o interior. Interessante. Mas eu, como eu tive essa bolsa de estudo, porque eu era funcionário público lá no Rio Grande do Sul, onde eu fiz o curso de medicina, fiz concurso, passei e fui funcionário público da Secretaria de Administração. A partir daí eu fiz o curso de medicina lá, formei em 1969, já sou meio troglodita do ponto de vista profissional. Que isso! Se é experiência, é experiência. Não é? Faz muito tempo isso. E eu vim para São Paulo em 1970 e fiquei uns 35 anos em atividade. Entrei na Petrobras. Antes eu trabalhei na Fundação Centro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho. Então eu fui um dos pioneiros nessa área de medicina do trabalho e inclusive auxiliei na elaboração das leis que criaram os serviços médicos de empresa. As fábricas não tinham isso. Algumas tinham, mas por sua liberal vontade, eram liberais. Agora, a partir de 1972, essas leis foram implantadas e as empresas eram obrigadas a ter serviços médicos para proteção dos empregados, que podiam sofrer as agressões do ambiente de trabalho, das substâncias que eram utilizadas no trabalho. Aí eu especializei nessa área, fiz concurso na Petrobras, entrei na Petrobras lá na região do ABC, em Santo André, e depois de muito tempo eu montei uma clínica de dermatologia, porque quando houve uma oportunidade numa empresa que chamava Christian Grey Cosméticos. Nossa, Christian Grey, ai meu Deus. E você hoje lembrou? Christian Grey é dos 50 tons de cinza. Acabou essa empresa, ela desapareceu. Mas Meu eu Deus. cheguei a trabalhar, dar uma assessoria lá. E eu achei muito bonito essa área, viu, da estética, de cosmética, porque você vê a manipulação do talco, a manipulação para se fazer um perfume, a variedade de essências, os testes de aptidão da pele para aceitar esses pigmentos de maquiagem, para o palco, o talco, para também a aceitação das diversas essências, tudo isso demandava testes, tinha um setor químico para a gente... E eu fazer teste com pessoas para que se pudesse chegar a esse processo de embelezamento através dos cosméticos. Então essa empresa me despertou muito interesse na fabricação de perfume, fabricação de essência, fabricação de talco, de pós, de batons e tudo. Eu achei isso muito interessante. Tem muito a ver com gastronomia. Até parece que a gente está numa cozinha mexendo naquele tanto de coisa que é usado no embelezamento. E os materiais que usam, a matéria-prima. E eu fiquei encantado com isso. A partir disso, eu já estava me aposentando lá da Petrobras, eu me voltei a fazer cursos de dermatologia e me dediquei a essa área. Próximo já de se aposentar, você deu início a outro curso. A outro curso. Olha, isso aí só reforça o quanto você é curioso, né? Como você falou no início da nossa entrevista. Muito. E ó, a gente está recebendo hoje aqui o nosso querido Edgar, ele está contando a história de vida dele, também passando pelas histórias de Kelmo do Rio Claro, que ele tem muito conhecimento. Para você não perder nada, não esquece então de se inscrever no nosso canal do Portal Onda Sul, para estar sempre por dentro de tudo que acontece no Fala na Cara, tem os cortes dos programas também. Aproveita e ativa nossas notificações e manda pra mim nos comentários quem vocês querem ver aqui. Aproveita e segue @hmodas pra sempre estiver com looks bonitos aqui no nosso programa e pra você em casa também se vestir bem. Edgar, e depois dessa questão toda que você trabalhou com essa questão da estética, se aposentou na área da medicina, você retorna para Kelmo do Rio Claro, onde você está até hoje, e dá início a um novo processo de estética não corporal, digamos assim, porém uma estética como a gente fala, arquitetônica, né? Que você criou
o museu. Sim. Vai de encontro uma coisa com a outra? Você tinha essa análise, era um desejo seu construir um museu, você muito ligado às questões de arquitetura, um museu que é dentro da sua casa. Como foi isso para você? Ô, Paulo Otávio, é muito interessante isso aí, viu? Tem tudo a ver com todo esse processo que se desenrolou durante a minha vida. As atividades profissionais, paralelamente a isso, eu sempre gostei de pintura. Não me julgo um artista, mas sempre gostei, sempre fiz pinturas a óleo. Inclusive, é um quadro seu, né? Esse da capa é. Essa capa é um dos linda. que eu mais gosto. Tem um nome esse quadro? É floral. Floral. É um lindo, vaso viu? de flores. Olha que lindo. Tá focando bastante para vocês aí em casa. Maravilhoso, mas pode continuar. E então, como a gente estava dizendo, teve a ver, porque a minha família aqui do Carmo do Rio Claro teve um papel importante. Hoje a praça aqui tem o nome de Tito Carlos Pereira. Ele foi um comerciante, mas ao mesmo tempo foi um idealista. Ele foi um idealista. Chegou a ser prefeito, que na época chamava intendente, e ele tinha 3 filhas, eram 10 filhos, 3 mulheres. Uma delas era minha mãe. E elas estudaram lá no Colégio das Irmãs da Providência e pintavam. Isso despertou em mim esse interesse. Mas, ao mesmo tempo, o Tito Carlos Pereira foi fazendeiro, teve a Fazenda da Grama, lá na região da Furna, e a Pousada Tormenta, hoje que está com o Marcelo e a Raquel, era da origem dele. Então, desse processo de Tito Carlos Pereira, seus descendentes, 10 filhos, foram dando origem a muitos objetos, muita construção, muita história. E tanto é que tem lá no museu uma série de coisas que estão relacionadas à vida deles, do casal antigo, Tito Carlos Pereira e Dona Prudenciana. E nisso, esses objetos, eles foram me preocupando, sabe? Preocupando como, assim? Assim, falei, mas como? Isso vai... O que vai ser feito com isso? Eu preciso que o mundo veja isso. Porque assim, o pessoal tem os parentes em Cássia, tem em Passos, tem em São Paulo, tem no Rio, Juiz de Fora, e foram espalhando objetos. Como nós já comentamos antes, cada objeto tem uma história. Ele se reveste de uma série de acontecimentos então eles não devem desaparecer como desapareceu a igreja, Sim. que levou com ela muita história, muito bem imaterial. Então eu preocupei. Falei, gente, mas como é que eu vou fazer com tanta coisa que tem na minha casa? O piano que foi da Maria Tito, que veio de vaporzinho e depois acabou chegando de carro de boi aqui na casa, Arão Velho. Tem o piano, tem o aparelho de cinema que eu fui pedir ao Galvão, ele muito gentil cedeu, que é um aparelho antigo, desde a década de 20, ou do que surgiu uma relíquia. O cinema, é uma relíquia. Então eu falei, gente, esses objetos não podem desaparecer. E surgiu a ideia de eu fazer alguma coisa para esse tipo. Tem objetos, terços, livretos, Bíblia, objetos sacros. Aí eu vou montar um lugar para isso. Pensei na igrejinha, porque o terreno é grande, nós temos um fundo, que era todo o quarteirão ali, quase, era de Tito Carlos Pereira. Foi tudo loteado, foi vendido, mas ficou o terreno principal com a casa que está ali hoje. Então eu fui reunindo esse material, falei, eu tenho que ter um lugar para pôr isso. E esse lugar virou um museu. Virou. Para vocês estarem entendendo. Não é qualquer lugar, não é um lugar, é um museu. E já são 11 anos. 11 anos. E aí, nesse intuito, aconteceram coisas interessantíssimas. Quais? Por Conta exemplo, alguma passagem. o Cleiton Vieira, nós somos amigos de infância. Ele passou a vida dele também fora, trabalhando, até no exterior. E o Cleiton tinha o paramento do Frei Ciro Aprígio Vieira, que é um paramento, que é uma estola, que é uma casula, e objetos, turíbalo,
Hostiário. Então o Cleiton falou, olha, eu não posso ficar com isso em casa, isso representa a história do meu tio, já faleceu, você quer para o museu? Eu falei, claro, veio para o museu, mas linda casula do Frei Ciro, sabe? Está lá. O Amir Guedes, eu falei, o pai dele tinha uma sapataria onde onde em frente aqui, em frente de onde nós estamos aqui. Adelfim Moreira. Isso. Então ele me deu formas, me deu sapato, feito pelo artesão, porque aquilo é um artesanato, são peças muito interessantes, bonitas. E isso seguiu um caminho interessantíssimo. O piano estava fora, uma antiga geladeira que era com gelo daqueles que eram vendidos, porque só existia gelo industrial, não existia geladeira em casa de ninguém. Mas então era uma geladeira de madeira que misturava, quebrava-se o gelo industrial, com serragem, punha na parte superior e ela mantinha 48 horas fresquinho os alimentos. Porque antes só tinha aqueles suportes nas janelas, né? Onde à noite deixava no sereno alimentos, leite para não estragar de um dia para o outro. Sim, entendi. Não é? E já são 11 anos então e já recebeu visita do Brasil todo o museu? Do Brasil todo, do exterior. Nós já tivemos visitas da Austrália, visitas da Alemanha, da Itália. O pessoal sai sempre dos Estados Unidos. E eu tenho depoimento, inclusive está no livro aí, eu vou ver depois. De pessoas que nos visitaram. O livro Uma Vida, um Sonho, uma Realidade, escrito pelo senhor Edgar Pereira da Silva. A gente está caminhando quase para o final da nossa entrevista, mas tem um assunto também a respeito da sua vida que eu não posso deixar de abordar, que é essa questão política, né? Você que é uma pessoa muito bem relacionada em Carmo do Rio Claro, deu para ver durante a entrevista, conhece muito daqui. Você pretende ainda, Edgar, continuar tentando entrar nesse meio político, estar mais inserido nessas questões políticas de Carmo do Rio Claro? E como você avalia essa gestão de hoje? Na última eleição, se eu não estiver enganado, o senhor, inclusive, tentou concorrer à cadeira, né, de prefeito do município e não deu certo. E como que o senhor avalia esse posicionamento? Tem ainda esse interesse de continuar? Ou aquela eleição te frustrou? Como você avalia? Eu acho que essa eleição não me frustrou, não. Ela, pelo contrário, me fortaleceu. Eu nunca pensei em participar de política. Mas, vendo a nossa cidade do jeito que ela está, tendo esse conhecimento, porque eu vi isso na época que deu início ao processo desconstrutivo. Porque politicamente, eu vou ser bem franco com você, Paulo Otávio, eu acho que politicamente nós passamos por um retrocesso, por um processo desconstrutivo politicamente. A cidade parou no tempo e no espaço. Isso é muito fácil de ser avaliado se a gente comparar com as cidades vizinhas, que crescem, que se desenvolvem, e os comentários estão aí para quem quiser ver em toda a vizinhança nossa, né? E politicamente o Carmo está parado, está apático, está uma cidade simplória. E os interesses são muito pessoais, É visto aquilo, o fato de ser prefeito, ser vice-prefeito ou ser vereador, parece que é visto como uma profissão. Eu quero chegar lá para satisfazer um ego. Eu não vejo esse pessoal que vem já de um certo tempo ocupando o cargo de prefeito como um cidadão que quer o bem de Carmo do Rio Claro. Não. Eu acho que eles querem o bem próprio. Eu quero ser prefeito porque é um cargo muito importante, muito interessante, o de vice e o de vereador. Eu penso na cidade como o lugar que eu nasci, o lugar que merece algo mais. Se eu tiver saúde, porque eu já tenho idade, eu não tenho muita idade mais para isso, eu gostaria de ver uma situação política diferente do que está agora, com interesse focado realmente na cidade. Não fazer só o trivial,
a serem acrescentadas situações, obras que nos jogassem para cima, nos tornassem iguais. E não é pretensão, não. Passos cresceu, mas nós já fomos, o Passos já foi um dia igual a nós, como nós. Mas nós já tivemos colégios particulares. Hoje tem as heroínas aí com o Colégio Vencer e o IEC. Mas eu cheguei a ouvir de autoridades que o Carmo não tinha ambiente mais para isso. Mas estão aí para mostrar que tem sim. Não é? Então o Colégio Sagrados Corações desapareceu, o Colégio Monfort desapareceu, tiro de guerra desapareceu, e nós poderíamos ter uma escola dessas militar, porque o governo tem interesse em ter no Brasil mais umas 200 escolas essas cívico-militares, que dá uma formação forte para a juventude. E a gente não nota interesse nesse tipo de coisa de sair do trivial. Nós estamos numa situação simplesmente rotineira. Tapa-se buraco, não é? Não se constrói, não se faz projeto, não se almeja algo relacionado ao futuro. Não tem muita perspectiva. Não existe. Se você analisar bem, dos últimos prefeitos que nós tivemos, a gente não vê isso. Eu sinto muito, mas é uma verdade. É uma dificuldade para se tapar buracos, o pessoal reclama direto. Eu vejo reclamações com barulho de moto, eu vejo que as pessoas não se interessam por política. E então, a Deus dará. E se eu puder fazer alguma coisa, se precisarem de mim, podem contar que eu entro na briga. Viu, Paulo Otávio? Eu acho que é uma obrigação até. Eu, como aposentado, com tudo aquilo que eu vi pelo mundo afora, a gente pode dar uma contribuição. Não é? E se eu precisarem de mim para participar de alguma forma, terei o máximo prazer em contribuir. Contribuir para ver um Carmo melhor, para ver um Carmo que se acrescentem alguma coisa que possa nos jogar para cima. Não ficar na mesmice, no marasmo. Vamos ficar só tapando buraco, as ruas estão aí, bairros surgindo sem praças, a mobilidade urbana terrível, não existe uma comunicação de um bairro com o outro. Temos 2 córregos no centro da cidade, com tudo aquilo que demanda de sujeira, bichos, pernilongos, esgoto e etc. E a gente não vê falar sobre isso. Somente o trivial é visto, mesmo assim com muita briga da população. Então, se eu puder, alguém. Eu vi a coitada da Rua dos Asfortes, aí foi uma briga, parece que teve até abaixo assinado para que se refizesse o asfalto. Isso é obrigação, isso é obrigação. O prefeito entrou lá primeiro dia, tem que arrumar tudo isso que está aí, tem que tapar buraco. Não é favor, ele não está ali para fazer favor, não, ele está ali para trabalhar. Ele é um funcionário, não é para ocupar um cargo, não é um serviço, não é um emprego. Não é a população que o pôs lá. Infelizmente, se eu puder fazer alguma coisa para mudar esse tipo de coisa, farei. E eu acho que o mais importante é isso, né? A força de vontade de querer participar dessa comunidade. Eu acho que isso é a primeira coisa que quem quer ser responsável por alguma coisa tem que ter, igual o Sr. está falando, que o que puder fazer, fará. Eu acho que é o essencial para qualquer construção, né? Ô Paulo Otávio, isso é verdade, viu? O pessoal não pode falar que a política é horrorosa. Não, política é uma ciência. É uma ciência e a arte de comunicar. Nós estamos aqui, eu estou participando do seu programa, nós estamos fazendo política, não é? Então a política é a intercomunicação, é a comunicação entre as pessoas, é a interação social. Isso é política, não tem como ficar fora. Agora, se falar assim, existem maus políticos, existem políticos que exercem de uma maneira que não é adequada para a cidade, que faz a cidade ficar parada. Então a gente tem diferença. Alpinópolis está tendo uma administração muito elogiada, não é? Carmo do Rio Claro, a gente não vê elogios. Então, por quê? Né? Então, se perguntar por quê, a gente vai ter que buscar, não é? Porque não é um emprego de prefeito ou de vice. Isso são cargos públicos temporários
para trabalhar para o bem da comunidade. Aquilo que a comunidade precisa, aquilo que ela quer. Olha, Edgar, pra gente encerrar o nosso super papo aqui hoje, eu sempre faço um jogo, um ping-pong com o pessoal. Eu jogo uma questão e você me responde com a primeira coisa que vier na cabeça. Vamos lá? Vamos ver como é que tá essa cabeça ativa Vamos hoje, hein? Olha, um sentimento. Qual o sentimento? Um sentimento. Saudade. Sentimento. Uma pessoa. Cleiton Vieira. Um momento inesquecível. A festa de São Sebastião na frente da igreja matriz antiga de Carmo do Rio Claro. Política sem cultura funciona? Não. E cultura sem política? Também não. Esse foi Edgar. Edgar, muito obrigado mais uma vez por ter aceito nosso convite. Foi um prazer ter você aqui. Amei nossa entrevista. E hoje eu vou começar a ler o livro já, viu? Tá ok. Prometo. Muito obrigado, viu, por ter me convidado. É uma satisfação. Quando se quiser, estarei à disposição. Muito obrigado. Tanto de você como da rádio e da comunidade carmelitana. Muito obrigado. Pessoal, para não perder nossos conteúdos, inclusive esse com o Edgar, não esquece de inscrever no nosso canal, tá? Do Portal Onda Sul. Aí no YouTube, muito simples. youtube.com/Portal Onda Sul. Ativar as nossas notificações, curtir, comentar, compartilhar bastante. E olha, eu estou curioso para ler o livro Uma Vida, um Sonho, uma Realidade, do Edgar. E logo depois faço uma resenha para contar para vocês futuramente. Um beijo e até o próximo Fala na Cara. Obrigada, tchau! Tchau, tchau, Edgar. Tchau, gente!